Olá, queridos, graça e paz. Estamos em mais um Verbo em Five, né, da série Testemunhos. E eu quero falar para vocês de um testemunho que impacta muito a minha vida, né, de um milagre. E nós que nascemos de novo, nós refletimos a glória do Senhor e nós provamos de milagre, né? A salvação para nós já é um milagre. E quando eu casei, né, eu lembro que eu informei para o meu esposo nem antes, né, óbvio, de casar eu já tinha feito isso, mas que eu informei para ele que desde os meus 14 anos que eu já fazia alguns tratamentos, né, na questão toda a minha parte reprodutiva, né, dos órgãos reprodutivos, e eu tinha alguns problemas no ovário, eles não ovulavam e sempre estavam crescidos, né, e aquilo ali tinha sido uma constância na minha vida, né, de estar fazendo tratamentos e mais tratamentos, e nunca acontecia nada, nunca havia alguma resposta positiva a respeito disso. Na verdade, os médicos sempre diziam o seguinte: vai chegar o tempo que nós vamos precisar fazer uma cirurgia e a gente vai precisar tirar esses ovários. E eu ficava crendo, mas eu não era casada, então não tinha aquela coisa assim de dizer, ah, nossa, isso é forte. Ainda não era, mas quando eu casei, então essa coisa de filhos, de neto, a cobrança, quando que tem uma criança, quando que os netos chegam, tudo. E era algo tão meu, tão particular, né? E naquele momento assim, eu tinha que romper com algumas coisas, né? Romper com algumas palavras, romper com algumas dúvidas. E eu sempre tinha muitos sintomas ruins, né? Era enjoos, muita dor de cabeça, muito vômito, muitas cólicas, muitas dores. E eu lembro que houve um tempo que estava muito forte, né? Essa questão desses sintomas estava muito forte. E eu procurei minha médica e ela disse: Ana, eu acredito que a gente não vai ter muito o que fazer, né? Nós vamos precisar tirar esses ovários aí pelo menos daqui a 4 meses. Mas eu vou te passar uma medicação para ir diminuindo esses sintomas. Você vai tomando, é uma medicação diferente, bem mais cara, mas você vai tomando pelo menos para diminuir esses sintomas enquanto nós vemos essa questão dessa cirurgia. Ela me pediu uma ultrassom, eu tinha feito de fato, nós vimos que agravou bastante, né? Nós vimos, inclusive eu tenho essas ultrações comigo até hoje, e ela disse, olha, agravou bastante. E passaram-se, né, uns dias e eu estava no culto de ceia, acredito 2, 3 dias para frente eu estava no culto de ceia. E naquele dia, né, todas aquelas informações estavam ali mexendo comigo a semana inteira, né, partilhando apenas com meu esposo. E eu lembro que eu estava com o pãozinho, né, e o vinho, né, o suco de uva ali, e eu me consagrando ao Senhor e consagrando todo o meu ser, como a palavra diz. E o pastor ensinando naquele dia que o pão é para a cura do nosso corpo e o vinho para a redenção do nosso espírito, é para a nossa salvação. E eu lembro que eu levantei aquele cálice e nós estávamos cantando Deus de aliança, Deus de promessas. E eu lembro que eu levantei e eu disse, Pai, se é o pão e o vinho não fizer, né? Se o teu sangue, se o teu corpo não fizer a diferença no meu corpo hoje para a cura, nada mais fará, né? E eu fui convicta para casa, né, que estava recebendo a cura no meu corpo físico naquele dia. Mas sabe, queridos, eu lembro que quando nós chegamos em casa, na semana seguinte, eu comecei todos os sintomas novamente, de tudo, e eu fiquei muito triste, né, porque estava sentindo tudo aquilo novamente e cria nessa cura, mas os amigos começaram a falar, olha, você está grávida, isso é sintoma de gravidez. Eu dizia, não, gente, isso é os sintomas que eu sinto mesmo quando eu estou em crise, isso é normal, isso acontece. Mas naquela noite nós passamos em uma farmácia, eu disse, compra um teste de farmácia apenas para a gente, né, o desencargo de consciência e os amigos, né, parar da encheção de saco. Mas sabe, queridos, naquele dia de manhã, quando meu esposo saiu para o trabalho, eu fui lá, né, estava muito enjoada, eu fui no banheiro, fiz o teste, deixei lá e voltei a deitar, depois voltei novamente, né, por conta das ânsias, né, do enjoo, do vômito, e eu voltei lá e quando eu olhei naquele depósitozinho lá, haviam 2 listinhas, né, naquele teste lá, e eu fiquei, né, meio perturbada no momento, porque 2 listinhas eram positivas. E eu te digo uma coisa, querido, para a honra e glória do Senhor, naquele dia, de fato, era positivo, né? Como tudo que o Senhor tem para nossas vidas é positivo. E eu te digo uma coisa, 14 anos se passaram, né? O nome do meu milagre é a Samira. E a Samira é uma mulher de Deus, uma menina que tem servido ao Senhor com um coração muito íntegro. E eu quero te dizer, Deus ainda é Deus de milagres e quer fazer acontecer também na sua vida. Creia nisso. Deus, ela é real e o
milagre também é real. Sejam abençoados.